E a tarefa hoje é desejar a todos vocês um feliz ano de 2025, que estamos começando, e quero trazer para todos nós uma meditação que encha você de fé, de esperança e de amor. Para isso eu peço para vocês abrirem suas Bíblias ou ligar o seu celular no livro de Romanos, capítulo 3. Romanos 3, vamos ler do versículo 21 até o 28, que diz o seguinte: Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos ou afastados da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas, no presente, demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, então, o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Querido Deus, nós queremos entregar em Tuas mãos, ó Pai, essa palavra e queremos entender a Tua vontade diante dessas palavras que Romano fala para todos nós. Te pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus se manifesta entre nós para nos justificar. E o plano justificador de Deus é o que Paulo trata aqui em Romanos capítulo 3, onde o objetivo de Cristo é nos tornar cada um de nós justos. E Jesus nasceu com esse objetivo de carregar sobre ele as aflições, as dores, os pecados de todos e justificar a todos. Não a todos, mas a muitos. Esta é a doutrina da justificação, onde Deus age em nosso benefício para nos considerar justos em Cristo nos lugares celestiais. O versículo 21, ele diz assim: Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Essa expressão diz que ela foi manifestada como um brilho, como uma luz que não pode ser ofuscada, não pode ser escondida. E isso se manifestou a você e a mim quando o Evangelho apareceu, como uma luz em nossas vidas, onde Jesus se manifesta e nasce na nossa vida, e não fica nenhuma dúvida do propósito do nascimento de Cristo em vir buscar e salvar aquele que estava perdido. E o versículo diz que foi manifestada e também testemunhada na lei e nos profetas, ou seja, Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, é aquele que deu a vida por cada um de nós.
é aquele que lançou os nossos pecados no perdão e no esquecimento. Depois, claro, depois de confessados. Nós não somos um caso perdido, porque a lei testemunhou essa verdade a cada um de nós, onde Cristo lança as nossas iniquidades, pecados, culpa, maldade, Ele lança no passado, Ele lança no esquecimento. E o texto diz que Ele foi também testemunha nos profetas. Isso nos leva a Isaías, não há necessidade de vocês abrirem, no capítulo 9, no versículo 6, e aí tem o testemunho, né, que Isaías diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Isso é fruto do relacionamento com Deus. E aqui em Romanos nós aprendemos 3 segredos. O primeiro deles é o ato de Deus se fazer carne e habitar entre nós. E isso revela o segredo de Deus, que é o nosso justificador. O versículo 25 que nós acabamos de ler lá em Romanos 3, a metade do versículo em diante, diz: Deus, em sua tolerância, havia deixado impune os pecados anteriores cometidos. E aqui diz que Deus é tolerante para conosco. Realmente, Ele precisa ser muito tolerante para com a nossa vida. Ele precisa ser muito paciente na nossa vida. E a palavra tolerante e paciente é a mesma. E quando olho para trás, minhas atitudes, olho como Deus é paciente comigo. Como Deus é paciente comigo. Deus tem sido muito bom com todos nós. A paciência dele é longa. Deus é tolerante, Deus é paciente. E não é uma paciência barata, né, sem fundamento. Mas o texto diz que Deus é tolerante para conosco por causa da propiciação. E agora enroscou a palavra, né? Essa palavra propiciação é uma palavra meia complicada, tá? Então, propiciação que há no sangue de Jesus, ou seja, Deus se torna favorável, é bem fácil para entender essa propiciação, tá? Deus se torna favorável a nós e nós nos tornamos propício, que significa? Nós somos considerados diante de Deus benignos, amigos, acertados, bons. Significa que Deus proveu esse escudo que tampa o nosso pecado da sua vista. E o texto diz que esse escudo que faz Deus ter paciência é o sangue de Jesus, que nos cobre de todo o pecado. E aqui há 2 níveis, né? O primeiro nível do mundo, por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o mundo não é favorável, não é bom para Deus, não é bom a Deus. Mas Deus pode olhar para nós através desse filtro, que é o sacrifício de Cristo, que é o sangue de Cristo, que é suficiente para toda a humanidade, porém, não é aplicável a toda a humanidade, porque é uma questão de fé. Por isso que vocês estão aqui hoje. Porque vocês têm fé, vocês acreditam, vocês creem em Jesus, vocês conheceram a Jesus, vocês ouviram a palavra do Evangelho.
Quantas pessoas ali fora que não viram, e muitos que ouviram não creem, né? Por isso que ela não é aplicável a toda a humanidade, porque é uma questão de fé. Outra coisa, ele não precisa morrer 2 vezes, mas uma vez só é o suficiente, onde toda a humanidade está coberta pela possibilidade da salvação. Então a salvação ela está aberta ao alcance para todos. Então a paciência de Deus tem por base, não nós, mas porque Cristo nasceu e providenciou para nós, na sua vida, a sua morte e na sua ressurreição. E o segundo nível, ele é pessoal, ele é individual, né? Deus cobre indivíduos, ou seja, Deus cobre você, Deus cobre a mim, Deus cobre aqueles que creem em Cristo. E o versículo 24, que nós lemos também, fala do resultado da propiciação. Aqui diz, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, o resultado dessa atitude favorável de Deus em relação a cada um de nós, por causa do escudo que tampa o pecado, que é o sangue de Cristo, que torna os olhos de Deus favoráveis a cada um de nós. Isso é a redenção. O texto diz redenção e remissão. Então são 2 palavras muito próximas, mas elas se completam. Ou seja, redenção é ser remido por Cristo, significa ser comprado por Cristo. Guarda essa palavra, ser comprado por Cristo. Isso é redenção. Isso muda a nossa situação de perdido para achado, de sujo para limpo. E a remissão muda a nossa titularidade, o nosso privilégio, o nosso direito. Nós não somos mais do mundo, mas nós pertencemos, guardem isso, pertencemos a Cristo. Há pouco tempo atrás eu pude assistir um comentário de um missionário brasileiro que estava num retiro no Egito. Ele era tradutor num orfanato e ele falou que alguns que aceitavam a Cristo, eles foram dar o seu testemunho. E aí ele relata o testemunho de uma mulher jordaniana. Ela é professora de inglês e se converteu a Cristo, e os 2 filhos também se converteram a Cristo. E quando o marido, ele soube, ele mandou ela embora de casa, e como controle, ele segurou o passaporte dela. E na lei islâmica, a Sharia, é a lei do país, né? Onde a mulher e os filhos não têm liberdade de serem os mesmos, eles não são donos de si, mas são propriedade do marido. E além de ser mandada embora, mandada embora de casa, né? Ela corria até o risco de vida. E aí ela fugiu para o Egito, porque sabia que no Egito havia um lugar onde ia encontrar refúgio, e conseguiu chegar até lá. E ela estava nesse retiro, que é feito por esse pessoal que presta socorro aos refugiados, tá? E ela quis dar o seu testemunho. E aí ela começa a contar a sua história, e eu anotei aqui o que ela falou, tá? Então ela disse o seguinte, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Há 1 ano atrás, eu aceitei a Cristo, meu marido me mandou embora por isso, mas ficou com os meus 2 filhos e tive que fugir aqui para o Egito. Comecei a trabalhar dando aula de inglês para sobreviver, e meu marido encontrou outra mulher.
Esta mulher não gostou dos meus filhos e falou para ele que ele só ficaria com ela se mandasse os meninos embora. Ele pressionou os meus parentes e os meus filhos descobriram onde eu estava. Logo eu recebo uma carta dele dizendo: arrumei outra esposa, ela não quer os filhos e eu estou lhe dando a oportunidade de comprá-los. E o custo de cada um é tanto. E aí ofereceu vender os meninos para ela, né? E aí ela trabalhou arduamente durante um ano inteiro para poder comprar os filhos. E ela disse: hoje é o dia mais feliz da minha vida, porque amanhã chega os meus filhos no voo da manhã. Eles são meus. E o grupo, a comunidade, a igreja missionária ali onde ela frequentava, ajudou com uma parte que faltava, daquilo que ela precisava pagar. Ela pagou e ela disse: e eu comprei os meus filhos, agora eles são meus. E esse tradutor, ele comentou o seguinte para ela: a senhora é o caso que até hoje conheci mais próximo do que significa redenção e remissão em Cristo Jesus. Em Cristo nós somos dele porque ele nos criou e porque nos comprou. E essas crianças são da senhora, porque a senhora as gerou e a senhora as comprou. Eu quis copiar e trazer esse exemplo para nós hoje, porque apresenta essa verdade. Nós somos comprados por Cristo. Porque Deus é o justificador. E o segredo dele é a tolerância, é a paciência no que Cristo fez por nós. E quando nós estamos em Cristo, nós mudamos a nossa titularidade, onde o dono da nossa vida passa a ser Ele. Ou seja, de perdido nós fomos achados, de mortos fomos revividos. Deus, se fazendo carne, habitando entre nós, também nos aponta para um segundo segredo. É o segredo da justificação. E o texto diz que o segredo da justificação de Deus nos considerar justos, perdoados, limpos, salvos, remidos, redimidos. O segredo é que Deus é ao mesmo tempo justo e Deus é justificador. O segredo é que Deus ao mesmo tempo Ele é justo e Deus é justificador. O versículo 26, se você está com a sua Bíblia aberta ali, o seu celular, que nós lemos, diz o seguinte: mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador, aquele que tem fé em quem? Em Jesus. Então Deus é tudo. Deus faz tudo. Tudo é para a glória dele. Ele é quem toma a iniciativa e executa a iniciativa em cada um de nós. A justificação é uma manifestação de como Deus é bom para conosco. Muita gente pensa que as boas obras que elas fazem vai ter um grande valor. Ou seja, as minhas ações, as suas ações meritórias, né, as boas obras, não se justificam na presença de Deus quanto à salvação. Porque a salvação é um presente, é o dom que Deus dá, isso é um presente. Então não são por obras. Então precisa cuidar isso. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, fala que nós, por sermos salvos, somos cristãos para fazermos boas obras. Nós não fazemos boas obras para ser salvos.
Eu defendia isso, na época que eu era católico, porque eu entendia isso. Agora, depois eu entendi que esse versículo não é isso. É porque você fosse salvo, você vai fazer boas obras para o teu bem-estar e para o bem-estar do próximo. Mas isso não dá salvação. Repito, isso é para o teu bem-estar e do próximo. A salvação é um presente, é um dom que Deus quer te dar. Depois nós vamos ver isso. Isaías 64, 6. Se você quisesse abrir sua Bíblia, senão eu vou ler aqui, que diz o seguinte: somos todos impuros, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Outra tradução diz trapo de imundícia. Eu vou explicar o que é isso. As mulheres no Velho Testamento, quando elas ficavam menstruadas, elas não tinham os recursos dos absorventes que tem hoje. Então, quando tinha um pano velho, ela rasgava em parte, ficava menstruada, ela usava como absorvente. E quando estava na hora de trocar, esse trapo era chamado trapo de imundícia. Como ela era imunda, a menstruação era chamada de imundícia. Olha as nossas ações do que nos são comparadas. Nossas ações maravilhosas, porque eu fiz, porque ajudei, porque me envolvi. Ótimo, te envolva cada vez mais para o teu bem-estar do próximo. Deus quer isso e te abençoa. Mas para a salvação, não. Se você faz boas obras, salvação é chamado de trapo de imundícia. E esses nossos créditos ou nossas ações de mérito estão contaminados de querer a nossa própria glória, né? Porque, não, mas você vê, eu fiz, eu ajudei, e mais eu, né? E é bom fazer o bem, mas perdemos todas as nossas virtudes perante a justificativa, né? E não escapa nenhum de nós. Jesus tem que ser e é o nosso justo justificador. Romanos 3:23, que nós acabamos de ler, fala da nossa dívida, pois esse foi o primeiro versículo que eu aprendi, que eu gravei quando aceitei a Cristo. Porque eu relutava pelas minhas boas ações. Eu saí de Mussum, eu sou natural de Mussum, até Caravaggio a pé, são 70 quilômetros a pé. A minha boa ação, fazer coisas, porque eu fui educado assim, aprendi assim. Aí quando eu caí para a Bíblia, peraí, o que a Bíblia diz? Foi difícil para mim decidir, mas chegou um ponto que das duas uma, ou eu continuo no engano, ou eu encaro a realidade. E a realidade diz o quê? Versículo 3:23, pois todos pecaram. Aqui diz todos, não escapa ninguém. E estão destituídos, ou estão afastados da glória do Senhor. Não sobra ninguém. Não sobra ninguém. Você e eu estamos numa situação perigosíssima se nós pensarmos nas ações. Mas na hora de Deus bater o martelo para nos mandar para toda a eternidade, para um lugar bem quente, muito mais do que isso aqui. Que aqui a chapa funciona 24 horas por dia, mas quente mesmo. Tá? Nem ventilador, nem ar-condicionado vai resolver o lugar, vai resolver a questão. E ele olha para cada um de nós e vê uma marca de sangue, o sangue de Cristo. O sangue de Cristo. Por quê? Porque eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Por isso que Hebreus 9:14 diz, se você quiser ler lá, senão eu leio aqui para você, se quiser achar na sua Bíblia, se alguém está anotando, depois vem em casa. Hebreus 9:14 diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu, de forma imaculada. Imaculada quer dizer que é pura, limpa. Se fosse maculada, seria manchado, mas aqui é imaculada. Então, de uma forma pura, limpa a Deus,
purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Você que Jesus, que você aceitou, Ele é vivo? Ele é vivo. Nós estamos servindo a um Deus vivo. Veja a importância de nós termos um relacionamento com Deus diário, todos os dias. Tira um tempo para Deus, para você orar, para você ler. Não substitui a oração pela leitura. Isso é importante. Se você tira 10 minutos, faz daqueles 10 minutos os melhores 10 minutos do dia. Se for 5 minutos, porque depois que você vai aprendendo, tendo comunhão com Deus, relacionamento com Deus, olha, você vicia. É gostoso, é agradável, você quer isso, né? Então, olha só que maravilha que esse versículo nos traz, né? E se por acaso nós pecarmos, em 1 João 2:1, ele é o nosso advogado de defesa, onde diz: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado ou um intercessor, dependendo da tradução, junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, Jesus veio livrar o povo dos seus pecados. Cristo é, ao mesmo tempo, o justo e o justificador. Se você sair daqui hoje de noite só entendendo isso, você ganhou isso tudo. Que Jesus é justo e justificador. Ele justifica você. Ele justificou você. Você é justificado. Quando cremos em Cristo, Cristo nasce em nós. E a vida dele é manifesta em cada um de nós. Então a fé é algo maravilhoso, quando depositada no lugar certo. Lá de vez em quando eu ouço algumas pessoas dizer: eu gostaria de ter a fé do fulano. Estou lendo esse livro, olha que fé esse autor tem. Ou ouço alguém orar, olha que fé que a pessoa tem. Gente, guardem um segredo para toda a vida de vocês. O segredo não é a fé. O segredo é onde você põe a fé. Não é a quantidade da fé. Tá? É onde você põe a fé. Se você põe a fé num pedaço de argila, uma imagem é feita de quê? De argila. Que retorno vai te dar aquilo? Então, o segredo é onde você põe a fé. Não é a quantidade. Quanta gente se esforça para ter aquela fé e ora, se sacrifica. Não. Esquece tudo isso. Fé em Jesus Cristo. Se você não consegue, chega para Jesus e diz: Jesus, eu não consigo ter essa fé, mas eu quero que o Senhor me ajude, me dê essa fé. Eu quero crer em Ti. Se manifesta, Senhor. Se manifesta na minha vida. E olha, Ele não vai te decepcionar, né? Quanta mediunidade que a fé é colocada em seres que a gente nem conhece, que as pessoas nem sabem. Eles entram num campo espiritual que não sabem quando entram numa mediunidade. Não sabem que campo espiritual estão se envolvendo. Não é Cristo. Joia? Então a fé é algo maravilhoso quando depositado no lugar certo. E o dom de Deus que você retorna para Deus em confiança, né? Então, resumindo, há 3 pontos básicos para Cristo se manifestar em sua vida, em minha vida. Primeiro, o caminho da fé passa pelo reconhecimento da necessidade que precisamos de Cristo. Cristo é Deus feito em carne, que nasceu de uma mulher, que nasceu de Maria, morreu, ressuscitou, pagou os nossos pecados e nos justificou. E não há outro. Não há outro.
Se você acha outro, você me diz, porque eu preciso saber. Mas, por enquanto, não há outro. Segundo, passa pela necessidade do nosso arrependimento, reconhecer que somos pecadores e precisamos dele. E terceiro, passa pela necessidade de fazermos a única coisa que nós podemos fazer: depositar a nossa vida em Cristo. Porque o justo, ele é justificado pela fé. Ok? Vamos orar? Querido Deus, nós queremos te dar graças a Ti, Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu cuidado, pela Tua misericórdia. Muito, muito obrigado pela obra redentora que o Senhor fez por cada um de nós. Nós somos justificados, nós somos Teus filhos amados, santos, perdoados. E estamos com saudade, Senhor, de ir morar na eternidade contigo, ó Pai. Sabemos que o Senhor tem um propósito nesses dias que estamos aqui. Senhor, nós queremos servir-te a Ti. Senhor, nós queremos experimentar essa fé depositada em Ti, ó Jesus. Por isso, nos ajude, cada um de nós, a experimentar, ó Pai, da nossa forma simples, humilde, ó Pai. E pedimos que o Senhor não permita e repreenda o inimigo, para ele não trazer confusão, mas que possamos ter clareza em Cristo Jesus e tudo o que Ele fez. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém?